pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2025. 2025 não foi um ano assim de muitas leituras para mim, confesso para vocês. Eu li apenas 39 livros. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito, mas para quem está aqui no meio, para quem trabalha lendo livros, para quem vem nas redes sociais falar sobre livros, 39 é um número baixo. Principalmente em vista dos outros anos que eu li aí mais de 50, 60, mais de 70 livros. E esse ano fui realmente bem fraquinha aí nas minhas leituras. Mas teve muita leitura boa. Hoje eu vim aqui contar para vocês quais foram as 10 melhores leituras aí do ano, dessas 39 que eu fiz. Depois eu quero trazer um vídeo falando sobre as minhas decepções literárias. Não foram livros que eu odiei ter lido, não foram livros ruins. Foram livros que eu criei uma expectativa muito alta a respeito deles e não curti tanto assim a leitura. Então, foram livros aí pra mim medianos. Mas hoje eu quero falar apenas dos melhores livros que eu li e eu espero muito aí que vocês gostem do vídeo, tá? E já aproveita então para curtir, para compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, está vindo aqui pela primeira vez, achou o vídeo aí aleatoriamente, apareceu para você, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não segue lá no Instagram, eu Adoro Livro, gente, tem um arroba aparecendo aqui para vocês e também tem um link no box de informação, tá? Assim como o link para as outras redes sociais também, tá bom? Lembrando que todos os livros mencionados nesse vídeo vão estar com o link para compra aqui no box de informação e comprando por esse link vocês ajudam muito o canal. O canal recebe uma pequena comissão em cima da compra de vocês e isso ajuda muito, muito mesmo. Não precisa ser apenas livros, tá, gente? Você clica aí num link dos livros e pode comprar outra coisa nesse link. Pode comprar, sei lá, uma máquina de lavar que você queira, uma vassoura, qualquer coisa, uma ração para o seu pet, que o canal recebe aí uma pequena comissão em cima dessa sua compra. Mas chega de falação, chega de recados, vamos aí aos 10 melhores livros que eu li esse ano. Vou começar pelo 10º até chegar ao primeiro, tá bom? E em 10º lugar ficou Como Eu Sou Agora. Eu li, esse é o segundo livro, gente, o primeiro é Como Eu Era Antes, mas eu confesso pra vocês que mesmo Como Eu Era Antes ter sido um livro assim que mexeu muito comigo, é um livro com um tema um pouco mais pesado, é um livro que tem gatilhos, é um livro com um drama aí de uma adolescente bem forte mesmo, mas eu confesso que Como Eu Sou Agora mexeu mais comigo, sabe? Eu gostei mais, eu li mais rápido, eu me vi mais empolgada fazendo a leitura dele, então ele entrou aqui em 10º lugar. E em 9º lugar ficou Pequenas Coisas Como Estas. Eu li esse livro, assim, se eu não me engano, mais para o começo do ano, e foi um livro que me marcou bastante, gente. Foi uma leitura muito, muito boa. É um livro baseado em fatos, em uma história real. Tem adaptação dele, eu não me recordo qual stream ela está, mas qualquer coisa eu deixo ou aqui na tela ou no box de informação para vocês. E foi também uma adaptação muito, muito fiel mesmo ao livro, eu gostei bastante. É uma história também pesada, como vocês podem ver, eu gosto bastante de dramas. E é um livro onde vai contar a história de um homem, um carvoeiro, se eu não me engano. Ele vende carvões ali, é um lugar bem frio, que eu me esqueci o nome da cidade, do país. Ele é pai ali de família, ele tem apenas filhas mulheres e ele acaba então, em um dia que ele vai entregar carvões ali no convento da cidade, na igreja ali, no convento mesmo, não é na igreja, ele acaba se deparando com uma situação onde ele fica meio sem saber o que ele faz, se ele se cala ou se ele acaba falando ali, por conta de tudo, né, gente? Ele tem as filhas dele e são coisas que acontecem no convento com outras garotas também. Então, assim, é um livro muito, muito bacana. Como eu disse pra vocês, a adaptação é bem fiel. Também é um filme muito, muito bom e eu recomendo demais pra vocês. Em 8º lugar ficou Aos Prantos no Mercado. Esse eu ouvi na Audible, ele está disponível na Audible. Se eu não me engano, ele também está disponível no Kindle Unlimited, não tenho certeza. Mas foi uma leitura, gente, bem interessante. Foi um livro que, sim, que mexeu muito comigo, me emocionou muito, que vai contar a história aí de uma mãe e uma filha. Também é uma história real, tá? É uma biografia. A autora, ela é descendente de coreanos, ela é coreana, ela nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe ali é coreana.
coreana e o pai é norte-americano. Então, assim, ela fica sem saber qual a sua origem mesmo, sabe? Ela fica sem saber se ela é coreana, se ela é norte-americana. Então, ela sente esse preconceito também, tanto do pessoal da Coreia quanto dos Estados Unidos também. O povo fica sem saber quem que ela é, a origem dela. Mas o que realmente conta aqui no livro é a história dela com a mãe dela, sabe? É a relação dela com a mãe dela. A mãe dela acaba ficando doente e ela vai narrando pra gente ali as coisas que aconteceram, como era a relação dela com a mãe dela, com o pai. Gente, é uma história bem comovente. Eu, assim, me emocionei bastante, porque eu também já perdi minha mãe, então, assim, foi uma coisa que mexeu bastante comigo, os relatos dela com a mãe dela, as discussões, o carinho, sabe, a cobrança da mãe dela em relação a ela, as coisas, né, da Coreia que ela acabava não aprendendo tanto assim. Então, e tem muita comida, gente. Ela fala muito aí, ela traz muitas receitas, muitas comidas coreanas e eu achei bem interessante, eu gostei bastante da leitura e eu indico pra vocês. Em 7º lugar ficou Versos para um Coração Quebrado. Esse livro é um livro nacional, é um romance nacional, escrito pela Mariana Oliveira, super parceira aqui do canal. E foi uma leitura, gente, que eu gostei muito mesmo. Esse é o livro da série Monte Verde, é o 2º livro. O primeiro é O Chefe que Eu Amava, que se passa em Monte Verde. Já Versos para um Coração Quebrado se passa mais em São Paulo. Mas foi um livro, gente, muito bom. Eu gostei muito da história, me prendeu muito. Também temos aqui um drama, um romance muito interessante. Nós vamos ter uma cantora de sertanejo que acaba indo em busca do seu sonho, acaba indo em busca de algo que ela quer mais para a vida dela, depois de tudo que ela já passou na vida, do passado que ela tem, ela acaba indo então para São Paulo, ficar no apartamento desse delegado, que não está, né, em São Paulo, ele está em uma missão lá no sul, se eu não me engano, e ela acaba então ficando no apartamento dele, só que acaba tendo um imprevisto aí e ele acaba voltando antes do tempo e os dois acabam tendo que viver ali debaixo do mesmo teto. Nós vamos ter essa coisa aí do mesmo teto, da briga dos dois, os dois são cão e gato total, é enemies to lover total. E gente, eu gostei muito mesmo. A história dos dois, o drama dos dois, o passado dos dois é muito interessante. A forma como eles vão quebrando ali as barreiras para poder se conhecer melhor, a forma como eles começam a se apaixonar é muito envolvente. E eu indico demais pra vocês. Em 6º lugar ficou mais uma biografia que eu gosto muito, que é Cinderela Chinesa. Esse é um livro considerado aí infanto-juvenil. Ele tem uma escrita aí bem mais fácil, né? Não tem palavras difíceis. Então, assim, gente, é um livro também que me emocionou muito. É um livro que me levou às lágrimas, assim, de uma forma que eu não esperava. Teve uma parte aqui que eu tive que parar a leitura porque eu não conseguia mais ler de tanto que eu estava chorando. É um livro bem envolvente e eu indico demais pra vocês. Assim, tem muito drama, gente. Tem questões aqui em relação ao machismo, em relação a como as mulheres eram tratadas e é um livro que eu indico demais porque realmente foi uma leitura muito bacana. Em 5º lugar ficou A Paciente Silenciosa. Eu não poderia deixar de colocar esse livro nas minhas melhores leituras do ano. Eu confesso pra vocês que eu demorei muito mesmo pra ler esse livro, porque, não sei, sabe, eu vi todo mundo gostando desse livro, eu vi muita gente falando super bem desse livro e nunca parei pra ler. Estava lá na minha lista e eu peguei esse ano pra ler e me surpreendi muito e me arrependi muito também de não ter lido antes. É um thriller, um suspense muito envolvente. E o plot desse livro, gente, é de deixar você de queixo caído, com certeza. Eu imaginei 300 milhões de teorias, mas não consegui imaginar o plot. Então, assim, indico demais. Vá sem saber praticamente nada, assim como eu fui. Eu vi muita gente falando super do livro, mas nunca pesquisei muito para saber realmente do que se tratava. Então, se você puder ir aí de olhos realmente fechados ler esse livro, gente, sem saber muita coisa, você vai se surpreender muito, assim como eu me surpreendi. E por isso ele virou um dos meus favoritos aí do ano. Em 4º lugar ficou As Coisas que Fazemos por Amor, da Christine Hanna. Gente, que livro gostoso de ter lido, sabe? Eu tava com esse livro parado na minha estante há muito tempo. E esse ano eu decidi pegar pra ler e assim, eu devorei mesmo, porque é um livro super envolvente. Aqui também nós vamos ter drama, vamos ter romance, vamos ter drama familiar, né? Vamos ter questões familiares aqui, muito envolventes e muito reflexivas também, tá? Então, assim, recomendo demais.
É um livro onde duas mulheres vão ter seu destino ali, né, entrelaçados, elas vão se encontrar ali de uma forma bem inusitada. E a forma como elas se conhecem, a forma como elas criam uma amizade é muito, muito interessante. E como termina também, gente. Eu amei demais esse livro. Foi um livro também que me emocionou e eu super recomendo para vocês. Agora vamos para o nosso top 3. Em terceiro lugar ficou Ensaios de Despedida, da Elisama Santos. É um livro epistolar, vão ser cartas escritas ali de uma mãe, de uma dona de casa, de uma esposa já cansada da vida que ela está levando, de uma mulher que se vê ali tendo seus sonhos, talvez, sendo adiados, sendo esquecidos por conta de um casamento, por conta da maternidade, por conta da vida doméstica que ela leva. Então, assim, nós vamos ver ela chegando no ponto onde ela quer se despedir, e ela escreve uma carta para sua filha de despedida, mas aí acontece alguma coisa e ela fica, e aí ela escreve mais uma carta, e essas cartas acabam virando então uma espécie de diário, onde ela vai contando coisas que aconteceu, coisas que ela queria ter feito, coisas que ela não deveria ter feito, e a gente vai entendendo ali a história dessa mãe, dessa mulher que está cansada, sabe? É um livro assim emocionante, foi uma leitura também que mexeu muito comigo e eu indico demais para vocês. Em segundo lugar ficou Mas em Que Mundo Tu Vive, do José Faleiro. Eu vi a Bruna Krug falando super da escrita do José Faleiro. Ela leu Os Supridores, que eu queria muito também ter lido esse ano, mas não consegui, e leu esse segundo livro dele, que é Mas em Que Mundo Tu Vive. E eu fiquei bem interessada, ele também está disponível na Audible para ouvir. E, gente, eu acabei indo fazendo as coisas e ouvindo o livro, e foi uma leitura maravilhosa. É um livro de crônicas. O José Faleiro, ele é do Sul, Porto Alegre, e ele acaba contando pra gente ali as coisas da periferia, coisas das pessoas de baixa renda, e de uma forma que te surpreende de certa forma, e de uma forma que você vê a realidade do brasileiro, né? Da 90% talvez do brasileiro, os traumas, a pobreza, a fome, o preconceito, o racismo. Então tá tudo ali, sabe? E cada crônica dele vai te dar uma alfinetada, sabe? Vai te dar um tapa na cara. Cada crônica dele vai te fazer se sentir na pele dali da narração, sabe? E é ele que narra o livro. Então isso traz mais verdade ainda, isso traz mais... fica mais emocionante, sabe? Então assim, eu recomendo demais também, gente, vocês conhecerem a escrita do José Faleiro, porque eu me emocionei. Eu quero muito aí, agora esse ano, ler também Os Supridores, que parece também ser outro livro incrível. E em primeiro lugar foi assim, acho que a minha primeira ou segunda leitura do ano, e eu amei demais, e mais uma vez ela vai entrar aí no ranking, que é Mesmo Rio, da Elisama Santos. Gente, essa mulher escreve assim perfeitamente bem, sabe? São leituras incríveis, leituras que mexem com você, leituras que te emocionam, leituras que te levam às lágrimas, com certeza. Mesmo Rio, assim, me marcou muito. Foi um livro que eu li lá no início de janeiro, já tem um ano que eu fiz a leitura desse livro. Está fazendo, né, um ano agora em janeiro. E é um livro que eu não me esqueci, sabe? É um livro que, quando eu me lembro, eu ainda me emociono. Aqui nós vamos conhecer a história de uma mulher. Ela tem 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E a mãe dela sempre a tratou de forma diferente, sabe? A mãe dela sempre a criticou de certa forma, a deixou meio de lado de certa forma. E ela cresceu tendo essa mágoa, sabe? A mãe dela sempre... que ela fazia alguma coisa, a mãe dela punha defeito, e ela acaba em um dia ali tendo uma discussão bem séria e some. Ela simplesmente some por alguns anos, ninguém tem notícias dela, tentam ter, né, notícias dela, tentam fazer com que ela vá visitá-los, com que ela esqueça essa rixa, essa briga que ela teve ali naquele dia, e que ela perdoe a mãe, que ela esqueça as coisas, porque, né, é mãe pode tudo, né? Então ela acaba se afastando ali da família, criando a sua própria família, né? E um dia ela recebe uma ligação da irmã falando que a mãe está muito doente e que a mãe quer vê-la. Então ela acaba cedendo e acaba passando por cima de todas as suas dores, de toda a sua mágoa, e indo ver a mãe. Até que ela chega lá e se assusta com o que ela encontra. Então ali vão dores voltar, mágoas voltando ali à tona novamente, críticas, porque a mãe mesmo ali naquela situação acaba fazendo algumas críticas à filha, a irmã também não deixa para trás,
O único ali neutro na história é o irmão. O pai é totalmente ausente ali. Ele é presente, ele é um pai ali, casado com a mãe, mora dentro da casa, mas ausente na forma como a mãe a tratava. Ele nunca abriu a boca para falar nada, ele nunca a defendeu, ele nunca foi realmente o pai que ela esperava que ele fosse. Então, assim, a história dessa mulher, gente, a história dessa família, assim, é um drama familiar, é um livro que precisa ser lido. É um livro maravilhoso, eu fiz algumas marcações nele e é um livro assim que mexeu demais comigo, me levou muito, muito mesmo às lágrimas e eu super recomendo para vocês. E é isso, gente, esses são os 10 livros que eu mais gostei de ter lido esse ano. Esse ano não, ano passado. São livros que realmente mexeram comigo de alguma forma. Como vocês puderam ver, tem bastante drama aqui, né? Bastante romance também. E, gente, é o gênero que eu realmente gosto de ler. Eu amo ler dramas, gosto mesmo de chorar lendo. Então, assim, se vocês tiverem aí alguma dica, deixem aqui nos comentários. Se já leu algum desses livros, me conte também o que achou da leitura. E se gostou aí, né, desses 10 livros aí e ainda não leu nenhum, qual te interessou mais? Aproveite também para me contar aqui qual foi a sua melhor leitura de 2025, porque eu vou gostar muito de saber. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Como eu disse, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir muito e de compartilhar com seus amigos, tá? Beijão e até o próximo vídeo.